Oi, crianças! Muito bom dia para vocês. Hoje é a nossa última aula da semana, a aula de geografia. E como eu já disse para vocês na última aula, que foi a aula de história, as aulas de história e geografia, elas são no mesmo livro, que é o livro de ciências humanas, tá? Então, vocês vão pegar o mesmo livro que a gente usou ontem, Ciências Humanas, e vão abrir na página 19 e 20. Então, olha bem aí a capa do seu livro SESI. Vocês vão colocar aí, pegar o livro de Ciências Humanas, abrir nas páginas 19 e 20, que a professora já vai explicar a matéria para vocês. Vamos lá? Bem, antes de explicar essa matéria da página 19 e 20, eu quero ler um texto para vocês. Professora, precisa copiar o texto? Não precisa copiar o texto. Assim como nenhum texto, por enquanto, do livro SESI, eu vou pedir para vocês copiarem, tá? Então, este daqui também não é para copiar, nós vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá. Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494, na vila espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanhola no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Vou explicar para vocês essa parte aqui, tá? Então, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, porque não eram presidentes na época, né? Eles eram reis. Eles fizeram um acordo, tá? Um acordo ali chamado Tratado de Tordesilhas. Eles ficaram sabendo que existia um território, América do Sul, né? O Brasil fica na América do Sul. Eles chamavam de Novo Continente. Eles não sabiam o que tinham aqui, crianças. Eles sabiam que tinha terra por esses lados, mas eles não sabiam exatamente o tamanho, como era, se tinha riquezas, né? Então eles se juntavam lá, porque tanto a Espanha como Portugal, eles já tinham técnicas de navegação, eles já iam para lugares muito distantes, conquistando terras, tá? Então, assim, como os dois já estavam ali preparados para conquistar novas terras, eles falaram assim, olha, então, tudo que a gente encontrar nesse novo continente aí, essa tal de América do Sul, a gente vai dividir, tá? Esse foi o Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo entre Portugal e Espanha para dividir tudo que tinha aqui na América do Sul, tá? O chamado descobrimento do Brasil, que ocorreu oficialmente em 22 de abril de 1500, quando a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral chegou às terras do atual sul da Bahia. Entretanto, olha só essa parte, crianças. Entretanto, inúmeros historiadores, ou seja, vários historiadores, questionam se o termo correto a ser utilizado é descobrimento. A pergunta que permeia esse questionamento é como o Brasil pode ter sido descoberto se antes da chegada dos portugueses e durante milhares de anos já havia pessoas habitando as terras brasileiras. Como que algo pode ser descoberto se já tinham pessoas aqui? Né? Os índios já estavam aqui. Os índios foram os primeiros habitantes. Né? Então, eles não descobriram o Brasil. Eles encontraram o Brasil. Eles encontraram essas terras. Certo? Porque essas terras já tinham dono. E quem eram os donos? Os índios. A chegada de Cabral não teria sido um acaso. Por sorte, como dizem alguns. A passagem de Cabral pelo Brasil possivelmente serviu como uma ação para garantir a posse do território garantido aos portugueses através do Tratado de Tordesilhas. Nesse tratado era estabelecida uma linha imaginária. Por que uma linha imaginária? Porque eles não sabiam o que tinha aqui. Qual que era a dimensão disso tudo? Então, eles imaginaram, olha, se for do tamanho tal que eu tô pensando aqui, a gente divide assim e assim, né? Eles já combinaram ali. Mas eles não sabiam o tamanho que era tudo isso daqui, não. Tá? O primeiro ficaria com as terras localizadas a leste desta linha imaginária. Mas com o tempo
os portugueses começaram a invadir o território espanhol. Entenderam então, crianças? Olha só, antes de vir aqui para essas terras, as coroas, ou seja, os reis de Portugal e Espanha, eles combinaram, tá? De que tudo que eles descobrissem por aqui seria dividido. Porém, os portugueses, eles começaram a invadir o território espanhol. E nisso que eles começaram a invadir, eles encontraram o Brasil. Eles encontraram o Brasil. Então, assim, não foi por acaso o que alguns historiadores dizem. Alguns historiadores são os especialistas, são professores especializados em história, né? Do Brasil, do mundo. Então, eles dizem que não foi um acaso, né? Que realmente Portugal estava procurando terras para conquistar. Eles estavam procurando terras para explorar riquezas, para encontrar coisas preciosas, materiais preciosos. Pensando em bens materiais, né? Então, resumindo, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Então, os portugueses e os espanhóis, eles já tinham muitos navios, já tinham, né, experiência em navegação e já estavam por aí explorando diversas terras, conquistando diversas terras. E eles sabiam que tinha terra por aqui. Então, eles combinaram ali o Tratado de Tordesilhas. Olha, você vai ficar com tal parte, eu vou ficar com tal parte. Antes mesmo de vir para cá, eles já combinaram. Mas alguns historiadores dizem que os portugueses encontraram o Brasil, não foi por acaso. Eles realmente estavam procurando essa terra. E no Tratado de Tordesilhas, esta terra, ela nem era de Portugal. Tinha sido combinada que ia ser da Espanha. Mas, com o passar do tempo, os portugueses invadiram o território espanhol, tá? Bem, agora vamos abrir aí na página 19 do nosso livro. Preparadinhos? Página 19. Prontinhos? Vamos lá. Vou aumentar aqui, ó. O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado pelo Reino de Portugal e a Coroa de Castela em 1494, no povoado castelhano de Tordesilhas. O acordo dividiu as terras descobertas e por descobrir, ou seja, é o que eu falei para vocês, eles nem sabiam o que eles iriam encontrar aqui, mas já estavam dividindo as terras. Pelas duas coroas com grandes navegações, olha só, eles já tinham experiência em navegação, então eles sabiam que ia encontrar bastante coisa por aqui. Não sabiam ao certo o tamanho disso tudo, porque o Brasil ele é imenso, né? Eles não sabiam da grandiosidade da dimensão, mas sabiam que tinham terras por aqui. Então, ó, este mapa aqui, crianças, ele é a divisão das terras aqui da América do Sul, um pouco para Portugal, um pouco para Espanha. Vocês veem que tem uma linha, ó, tem uma linha bem no meio. Estão vendo? Olha só. Ó, parte de Portugal, parte da Espanha, tá? Então, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, é o que está escrito aqui, ó. As terras à direita desta linha pertenciam a Portugal e da esquerda pertenciam à Espanha. Então, eles nem sabiam o que tinha aqui, mas já estava dividindo as terras. Que não estavam... elas já eram habitadas, né? Pelos índios. Mas, para eles, o que valia era quando eles chegavam lá. Né? Não importa se tinha índio, né? Para eles, as terras tinham sido descobertas a partir do momento que eles chegavam lá. Bem, página 20 agora. Crianças, todo mundo na página 20? Vou ler então. Agora, veja o mapa e a data do Tratado de Tordesilhas. Discuta com o professor e os colegas
Por que o descobrimento do Brasil não teria sido por acaso? Em seguida, registre a sua resposta. Bem, ó, aqui na página 20, crianças, tem esta pergunta aqui para essa reflexão, tá? Para vocês fazerem. É uma pergunta e vocês têm que responder. Professora, mas já está escrito aí. A senhora já escreveu, tá? Sim, eu já escrevi. Mas isso daqui que eu escrevi é para vocês estudarem e para vocês refletirem. Professora, eu posso escrever igualzinho você escreveu? Não, não pode escrever igualzinho. Vocês têm que escrever do jeito que vocês entenderam com as próprias palavras, tá? Então, ó, tá explicando aqui, tá pedindo aqui para explicar por que o descobrimento do Brasil não teria sido por acaso. Então, vamos ler aqui a resposta que eu coloquei? Ó, a chegada de Cabral não teria sido um acaso, uma sorte, como dizem por aí, né? A passagem de Cabral pelo Brasil possivelmente serviu como uma ação para garantir a posse do território garantido aos portugueses através do Tratado de Tordesilhas. Então, ó, nesse tratado era estabelecida uma linha imaginária dividindo a parte aqui da América do Sul. Quando eu digo aqui da América do Sul, é porque não era só essa parte do Brasil, tinha outras partes também que eles queriam dividir. Um pouco para Portugal, metade para Espanha. O primeiro ficaria com as terras localizadas ao leste desta linha imaginária. Mas com o passar do tempo, os portugueses começaram a invadir o território espanhol. Tá? Então, o que vocês vão escrever sobre isso, né? A pergunta é, o Brasil, ele foi descoberto por acaso? O que a gente aprendeu sobre o Tratado de Tordesilhas? É que tanto Portugal como a Espanha já tinham em mente, olha só, gente, eles já tinham um plano de conquistar essas terras. Eles já sabiam da existência dessas terras. Não exatamente do tamanho que elas são, eles não saberiam ao certo o que iriam encontrar aqui. Mas eles já sabiam que tinham terras, certo? E nesta procura que eles encontraram o Brasil. Ou seja, foi por acaso? Não, não foi por acaso. Eles realmente estavam procurando terras para ser descobertas. Eles estavam à procura de terras e encontraram o Brasil. Tá bom? Então, crianças, a aula de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu digo, não fiquem com dúvidas. Qualquer dúvida tem que ser sanada, tem que ser tirada, tá? É para isso que nós, professoras, estamos aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido, tá? E um grande abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã não, até a próxima semana. Tchau, tchau.